Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht. A figura do ditador alemão Adolf Hitler dispensa apresentações, e no século XX é com certeza a personalidade mais citada em documentários, filmes e livros. Na internet pode-se achar uma enxurrada de temas e títulos envolvendo sua carreira política e vida pessoal. Hitler é frequentemente associado à figura do mal, e suas ações deflagraram o conflito militar mais sangrento da história humana. O objetivo deste vídeo é aproximar nosso olhar mais para perto desta figura. Informações biográficas suas que são pouco citadas ou se perdem no mar de informações que compõem a sua trajetória de vida. Vou seguir aqui uma linha cronológica, desde seu nascimento até a sua morte, com fatos curiosos que explicam bem que tipo de homem Hitler era. Pai alcoólatra. Hitler nasceu em Braunau, na então Áustria-Hungria, antigo império. Ele tinha 7 irmãos. Seus pais eram Alois Hitler e Clara Hitler. Seu pai era guarda aduaneiro e trabalhava como funcionário na alfândega. E logo se mudaram para a cidade de Linz, também na Áustria, onde ele foi criado. O pai bebia muito e era violento, e Hitler passou a infância inteira sofrendo com os espancamentos paternos. Certa vez, ele quase morre de pneumonia ao ser jogado na neve depois de uma severa surra, onde ficou desacordado. Sua mãe, a bondosa Clara, se desdobrou em cuidados e ele conseguiu se recuperar. Hitler era descrito como um aluno na escola muito temperamental, orgulhoso e rebelde. Quando seu pai odiado morreu em 1903, o seu desempenho escolar, que já era problemático, despencou. Então sua mãe concordou em que ele fosse para Viena, em 1905, tentar a vida artística. Porém, ele foi rejeitado na Academia de Belas Artes 2 vezes e foi considerado inapto para exercer a pintura. A sua vida boêmia, financiada por sua pensão de órfão e do dinheiro que sua mãe enviava, teve um repentino fim, quando ela, Clara, faleceu em dezembro de 1907, com apenas 47 anos de idade, vítima de câncer de mama. Hitler ficou prostrado com a perda materna. Talvez sua mãe fosse a única pessoa em que ele realmente amou na vida. Acabou num abrigo para sem-tetos. Sem dinheiro, ele se tornou quase um mendigo, vendedor de aquarelas baratas pelas ruas de Viena. Hitler, soldado. Se para muitos a eclosão da Grande Guerra em 1914 foi uma tragédia, onde milhões morreram, para o jovem Hitler foi a salvação da miséria. E me atrevo a dizer que se não fosse por esse conflito, o Hitler histórico jamais existiria, ainda mais pelos desdobramentos políticos e econômicos vindos desse episódio. Então ele fugiu da Áustria, porque preferiu se alistar no exército alemão, logo no comecinho do conflito. Segundo Hans Mende, um soldado que serviu com ele no mesmo regimento, lembrou, anos depois, abre aspas, era um tipo estranho, ficava sentado num canto, com a cabeça entre as mãos, contemplativo. De repente, punha-se de pé e ficava à nossa volta, falando sobre inimigos que privavam a nossa vitória, amaldiçoando marxistas e judeus. Fecha aspas. Hitler corria as linhas de trincheiras com correspondência e recados de ordem. Era bem arriscado. No fim da guerra, foi ferido e hospitalizado e recebeu uma cruz de ferro de segunda ordem como condecoração.
no hospital, soube da derrota alemã. E então chorou e pensou: fora tudo em vão. Vocação para o discurso. Após a guerra, o país estava um caos e a culpa foi jogada nos comunistas e judeus. E ele, Hitler, acreditava piamente nisso. Se envolveu em uma série de organizações paramilitares e de direita e acabou descobrindo-se um orador que prendia a atenção dos espectadores. Sua voz era poderosa, em meio a gestos exagerados, que contagiavam e prendiam a atenção da plateia. Para os padrões atuais, poderia parecer ridiculamente teatral, mas naquele momento histórico de crise, sua fala, cheia de ódio aos pseudos culpados pela derrota do país na guerra e pela crise econômica, fazia todo o sentido. Gostos culinários. No decorrer dos anos 1920, Hitler vai se tornando o líder natural do Partido Nacional Democrata, onde surgem os primeiros símbolos nazistas, como a suástica, que é originalmente um símbolo milenar de paz, mas que ele inverteu a direção, uma clara influência ocultista de Hitler. Se torna também um vegetariano convicto. Lembrava-se das sopas feitas por sua avó, que continham carne, a qual chamava de sopa de cadáveres. Tinha predileção por doces de caramelo e vivia com eles nos bolsos. Também não bebia, pois na juventude em Viena desmaiou na rua por culpa de uma bebedeira. Então decidiu se abster do álcool. Sempre declarava: o álcool entorpece a alma e prejudica a inteligência severamente. O real é que a guerra foi prevista, já estava prevista 15 anos antes. Por quê? Porque Hitler ele escreveu um livro, o Mein Kampf, que contava a trajetória dele e esse livro foi escrito enquanto ele esteve preso naquela tentativa de golpe do governo alemão em 1924, né? Ou seja, não era segredo nenhum. Todos os planos dele para a expansão da Alemanha, a erradicação do povo judeu, a eliminação física dos judeus, né? Tanto é que houve o Holocausto com a morte de 6 milhões de judeus, mais ou menos, né? Isso estava tudo escrito. E ele planejava colonizar partes da Europa no leste, da Rússia, né, principalmente, e, segundo ele escreveu, queria que os eslavos fossem escravos, né, dos colonizadores alemães. Ele queria uma expansão étnica da raça ariana, né, a raça alemã, que ele considerava superior às outras. Então não era segredo nenhum, e esse Mein Kampf aí, nos anos 1930, depois que ele subiu ao poder, foi tipo uma bíblia dos nazistas, né? Então todos os líderes europeus sabiam muito bem das intenções dele para o futuro. E aí se deflagrou a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia, muito por culpa da Inglaterra, da França, né, que foram fechando o olho, né, para aquelas conquistas dele pré-invasão da Polônia, que foi a invasão da Tchecoslováquia, a anexação da Áustria, né, parte da Hungria. Então ninguém fez nada e deu no que deu, né? Amante da própria sobrinha? Em 1924, Hitler tinha acabado de ser libertado da prisão depois da malfadada tentativa de golpe contra a então República de Weimar. Então ele foi apresentado à sua sobrinha, Angela Maria Geli Raubal, filha de Angela Raubal, sua meia-irmã. Geli então tinha 16 anos e admirava profundamente seu tio já famoso. Ela ficou morando com ele, que desenvolveu uma fixação doentia por ela, e até cogitava se casar com sua própria sobrinha. E imagine isso. Hitler então descobriu que Geli estava tendo um envolvimento emocional
com seu motorista Emil Maurice, que foi imediatamente demitido. Ela ficou 5 anos presa no apartamento do tio em Munique, que certamente a coagia a ter relações com ele. Não aguentando mais aquele cárcere, Geli Raubal abreviou a própria vida com um tiro no peito, com a arma do próprio tio. Com essa morte, um de seus apoiadores, Hermann Göring, disse, abre aspas, com a perda da sobrinha, Hitler perderia a última gota de humanidade que lhe restava. Fecha aspas. A decepção esportiva. Em 1936, Hitler já era o líder incontestável da Alemanha. E nesse ano organizou as Olimpíadas de Berlim, visando mostrar ao mundo a superioridade física ariana. Hitler assiste às competições excitadíssimo, esperando, claro, as vitórias alemãs. Mas quando o grande corredor Jesse Owens vence de lavada e vai receber suas 4 medalhas, o Führer lhe dá as costas, comentando com seus assessores. Owens é um negro, um ser primitivo, que descende de uma raça que desceu das árvores há poucas gerações. A intimidade de Hitler. Depois do trágico episódio de Geli Raubal, Eva Braun apareceu em sua vida, demonstrando uma devoção incondicional pelo Führer. Passou anos junto a ele, até o fim, sempre discreta. Sua vida era servi-lo com fidelidade canina. Anos depois da guerra, mulheres que trabalhavam como arrumadeiras do líder nazista comentaram que não havia qualquer sinal de relação sexual nos lençóis deles, ou que sugeria que, basicamente, eles viviam como irmãos, sem qualquer contato íntimo. A calça nova. Em 20 de julho de 1944, a guerra ia mal. O eixo sofria reveses em todas as frentes e a derrota já era tida como certa. Então alguns oficiais, descontentes, planejaram a morte de Hitler e a prisão dos demais líderes nazistas, entrando assim em conversações de paz com a Inglaterra e os Estados Unidos. Naquele dia, o coronel Klaus von Stauffenberg dirigiu ao quartel-general de Hitler na Prússia Oriental, em seu bunker, chamado também de Toca do Lobo. Carregava ele uma bomba numa pasta de couro. E ao sentar-se à mesa, a pouco mais de 2 metros à direita do Führer, deixou a pasta debaixo da mesa e saiu sob uma desculpa qualquer. A explosão que se seguiu foi terrível e 4 oficiais morreram de imediato. Hitler se salvou, pois o tampo da mesa se ergueu, o protegendo como um escudo. Ele ficou ali atarantado em meio à fumaça e escombros. Segundo testemunhas, ele olhou para suas calças rasgadas e exclamou: "Olhem, olhem como ficou minha calça nova." Por incrível que pareça, né? Logo ele esqueceu-se das calças e no processo de retaliação executou 4.980 pessoas, incluindo Stauffenberg e o famoso general Erwin Rommel, que ficou conhecido como a Raposa do Deserto na campanha do norte da África. Bom, ele escapou lá do atentado, mas no fim não teve jeito, né? A Alemanha acabou perdendo a guerra mesmo e ele acabou se tirando a própria vida, ele e a sua companheira Eva Braun, que aliás se casou um pouquinho antes desse evento, né? E o dramaturgo judeu-alemão
Bertold Brecht, escreveu com muita propriedade, pouco tempo depois de terminado o conflito. Ele escreveu assim: o ventre que o concebeu ainda é fecundo. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, que em determinadas situações de crise social, de crise econômica, como a Alemanha passou nos anos 1920, quando se tem essa insegurança nas instituições, surge sempre um tipo que nem Hitler, um líder militar, né, um homem forte, que todos veem como a tábua de salvação. E isso vem se repetindo durante toda a história, e a gente tem um monte de exemplos iguais a ele, né? Então, ele escreveu com muita propriedade como um alerta, né? Que outros Hitlers poderiam e podem surgir, né? E espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo, né? Curiosidade sobre Hitler ainda tem um monte que aposto que a maioria das pessoas não sabe, então mais para frente eu penso em fazer um segundo vídeo, né, sobre essa questão. E sempre lembrando, a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu! Sie aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah.